You told them, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you. E aí, tranquilo? Tudo bem contigo? Eu sou Joaquim Barbosa, nós estamos aqui entre dois mundos. Eu queria falar para vocês um assunto muito sério, um assunto muito importante. Hoje eu vou falar sobre capacitismo. Mas eu não vou falar sobre capacitismo sem antes falar sobre pessoa com deficiência. Pessoa com deficiência é toda aquela pessoa que tem algumas limitações em termos, na verdade não é bem limitações, mas em relação à sua interação com as barreiras, sejam sociais, sejam físicas, sejam sensoriais, pela nova legislação, a Lei Brasileira de Inclusão, a Lei 13.146 de 2015. Mas eu vim aqui para falar sobre um assunto muito sério, sobre capacitismo. O que é capacitismo? Muita gente tem essa dúvida, essa curiosidade. Tem surgido várias palestras por aí das pessoas com deficiência falando sobre o capacitismo. O capacitismo é para as pessoas com deficiência, como o racismo é para os negros, como a homofobia é para os homossexuais, as lésbicas, trans, gays, travestis, como o machismo é para com as mulheres. O capacitismo é a discriminação com a pessoa com deficiência por duvidar de suas capacidades. E eu vim trazer esse tema muito importante porque eu estava refletindo e parei para pensar como o capacitismo afeta a nossa sociedade no mundo inteiro. Eu não estou falando só aqui no Brasil, não estou falando só aqui de Brasília, nem do Brasil, nem da América do Sul, nem só do continente americano, estou falando no mundo inteiro. E cheguei ao pensamento também que todas as formas de preconceito afetam o mundo inteiro. E eu queria chamar você que está me assistindo a pensar nisso também. Quando você passa na rua e se depara com aquela pessoa com deficiência, aquela situação, que vive em situação de rua, pessoa que está morando na rua, e ela está lá precisando da sua ajuda, do seu apoio, para poder ter o que comer, para poder ter o que beber, para poder ter o que vestir, você olha para aquela pessoa com deficiência, ou você tem duas situações que a maioria das pessoas tem: sentir pena ou sentir nojo. A grande maioria das pessoas sem deficiência, quando sofrem um acidente, quando tem uma doença que adquire uma deficiência, ela passa a ser uma pessoa com deficiência física, auditiva, mental. Ela passa a sofrer as consequências e com isso ela entra no estado de sofrimento, muitas vezes causada principalmente por esse capacitismo. O sofrimento dessa pessoa que não tem deficiência, quando passa a ter deficiência, ou quando algum membro da família tem deficiência, é muito mais causado pelo capacitismo do que pela deficiência em si. Porque se todos soubessem que pessoas com deficiência são tão capazes quanto pessoas sem deficiência, que elas podem produzir, que elas podem trabalhar, que elas podem viver uma vida plena com a deficiência dela, no meu caso, auditiva, eu não estou ouvindo nada, estou falando aqui sem som nenhum para mim, mas eu espero que vocês me ouçam, ou que vocês me leiam na legenda, ou que vocês vejam aqui a interpretação em Libras ao meu lado. Nesse caso, eu queria falar com vocês, o capacitismo é uma crença limitante, assim como o machismo, assim como o racismo, assim como a homofobia. Por causa da homofobia, muitas das travestis não conseguem emprego. Por causa da homofobia, muitas pessoas gays não podem se assumir por medo. Por causa do racismo, nossa desigualdade social é absurda. Pessoas negras não ocupam o mesmo cargo que as pessoas brancas. Pessoas negras são mortas todos os dias. E
não faz a menor diferença para nossa sociedade. Não faz mesmo. Pessoas com deficiência estão aí vivendo apenas de recursos públicos. Por quê? Porque para elas são rejeitadas educação de qualidade, para elas são rejeitados acessos à informação, acesso a tudo, por causa do capacitismo. Essa discriminação, esse preconceito, esse pensamento limitante que pessoas com deficiência, pessoas negras, pessoas gays, mulheres, todas essas pessoas sofrem nesse momento na nossa sociedade para conseguir alcançar o que é delas por direito: trabalho, sustento da família, lazer, cultura, diversão. Porque simplesmente que isso não é coisa de mulher, isso não é coisa de cego, não é coisa de surdo. Pra que o surdo vai querer saber de música? Pra que cego vai querer ler um livro? Por que o negro tem que trabalhar aqui na presidência discutindo comigo de igual para igual? É isso que limita a nossa sociedade. A gente só não é um mundo totalmente justo porque nós temos dentro de nós pensamentos limitantes quando a gente olha para aquela pessoa e a gente se põe numa posição superior a elas, sendo que nós não somos nem superiores nem inferiores. Nós somos todos iguais perante Deus, nós somos todos filhos de Deus. E para os ateus, peço perdão, essa é a minha crença, para os ateus nós somos iguais em direitos, nós não temos a menor diferença. O sangue corre nas nossas veias, sendo negro, sendo branco, sendo homem, sendo mulher. O nosso sangue pode salvar vidas, independente da cor dela. Se a gente parasse para pensar que a gente não tem diferença nenhuma de qualquer pessoa, seja com deficiência, seja gente sem deficiência, seja branco, seja negro, seja asiático, seja de onde for. Nós temos sentimentos, nós temos emoções, podemos viver de forma igual, podemos trabalhar, pensar no outro. A gente precisa mudar isso, pessoal, a gente precisa mudar isso. Os tempos são outros, nós estamos vivendo um período de pandemia e algumas pessoas estão se achando no direito maior que os outros. Nós devemos cuidar daquelas pessoas que não tem como tirar o seu sustento. Pessoas com deficiência que não conseguem emprego simplesmente porque elas são julgadas antes da pessoa conhecer ela, simplesmente quando ela vê o currículo dela que ela tem deficiência, pronto, não contrato. Ou a pessoa quando vê que é negra, vixe, deve ser marginal, bandido, olha, tem cara de bandido. Desde quando bandido tem cara, gente? Daquela pessoa gay, trans, os sentimentos dela. Ela não quer nada contigo, ela não tem que fazer nada contigo. Não, você nem interessa a ela muitas vezes. Por que ela não pode viver a vida dela? Por que você não pode respeitar? Só isso, respeitar. A mulher. Por que você não pode respeitar? Por que você não pode olhar para ela como uma pessoa igual? Como uma pessoa que tem o mesmo direito que você. Sentimentos e tudo mais. Vamos pensar muito bem nessas questões de preconceito. Vamos abrir a nossa cabeça. Isso precisa parar, isso precisa acabar. Nós precisamos mudar o nosso pensamento. Eu falo isso de forma geral, não estou falando só para você, estou falando para mim também. Quando eu vejo qualquer pessoa e eu começo a pensar qualquer julgamento, nós não temos direito de julgar ninguém. A gente não conhece o que passa na cabeça daquela pessoa, o que passa na vida daquela pessoa. Então eu peço que você pense muito bem. Eu deixo esse momento para você refletir como nós teríamos evoluído como pessoas, como sociedade, se todos tivessem oportunidade de participar. Nós temos pessoas muito capazes, muito competentes, que estão por aí morrendo de fome, que estão por aí precisando de uma oportunidade para você tirar esse pensamento limitante de que essa pessoa, por ter uma deficiência, ou por ser negro, ou por ser mulher, ou por ser gay, ou por ser lésbica, seja o que for, ela não tem competência para fazer aquilo que ela precisa fazer. Qualquer coisa. Cultura, lazer, amor,
sexualidade, trabalho, parceria, amizade, qualquer coisa. Queria que você pensasse um pouco sobre isso. E olha, muito obrigado. Estamos aqui em dois mundos. Mundo dos surdos, que eu não escuto, mundo de ouvintes, que é o mundo de vocês que estão me assistindo, alguns surdos. Eu espero que vocês curtem aqui o meu canal, compartilhem, se inscrevam. E eu aguardo para um próximo vídeo. Espero gravar mais vídeos. Vamos conversando sobre esse universo de informações que a gente tem para absorver, para a gente poder aprender e nos tornar melhor a cada dia. Hoje eu sou melhor do que eu era antes. E eu espero que amanhã eu seja melhor ainda. E vamos aprendendo, trocando informações. Um mega abraço para todos. E a gente se encontra no próximo vídeo. Um beijão.